Muito bem, chegou a hora então de falarmos da competência geral 3. Pessoal, então vamos entender, vamos fazer uma análise aqui da competência geral 3. Né? Primeiro, a gente já viu, né? Deixa eu só voltar aqui, um pouquinho isso, competência geral. Primeiro, a gente já viu que competência é uma capacidade de mobilizar recursos, né? Uma capacidade de mobilizar vários recursos para resolver uma situação, problema. Né? E que também a gente viu também que competência a gente não ensina, a gente desenvolve. Tá certo, pessoal? Bom, a gente já vem falando aí das competências e você já sabe que uma competência precisa, né? Eu já falei, precisa desses recursos aí para a gente estar resolvendo situações, problemas. Então, a gente precisa deixar claro também que essa divisão em competências aí, elas são meramente didáticas, até para facilitar o nosso processo aí, lá na sala de aula, o nosso processo educacional, de certa forma. Né? A gente sabe que é impossível trabalhar o repertório cultural desconectado do conhecimento, da ciência, da cultura. Então a gente sabe que elas se interrelacionam o tempo todo. Né? Essas competências elas estão sempre se relacionando e o repertório cultural é essa competência 3 aqui. Né? É essa competência 3 que a gente vai falar sobre ela, que é valorizar as diversas, né? Ela tem como foco, a gente já falou isso, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, né? Para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A gente já viu essas subdivisões aqui, né? As dimensões e as subdimensões, que elas estão aí bem divididas para facilitar o nosso trabalho, não é isso? O nosso planejamento, a nossa prática educacional lá da sala de aula, enfim. Bom, pessoal, quando a gente fala em valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais, das mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Olha que interessante, que a competência começa dizendo que a gente tem que levar o aluno a valorizar as outras culturas. Né? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. À medida que a gente vai falando, fazendo as nossas análises, a gente vai passando por todos esses campos aqui, olha, das dimensões, das subdimensões. Vocês vão entendendo perfeitamente o que a gente vai discutindo aqui, o que a gente vai pensando, o que a gente vai refletindo. Né? Então a gente já sabe que estudar a cultura é valorizar a cultura local, mas também aprender a se relacionar com as outras pessoas, né? Com os outros povos e com as outras culturas de forma geral. A gente já conversou sobre a competência do conhecimento, né? Que a gente tem que oferecer oportunidade para o aluno se apropriar do conhecimento, até porque a gente já sabe que o conhecimento ele existe, né? Ele já está socialmente construído e historicamente consolidado, ele só precisa se apropriar desse conhecimento. Né? Bom, a gente viu a importância de trabalhar o pensamento científico, né? Com crítica e com criatividade, e que sem ciência a gente realmente não consegue evoluir como ser humano, né? Como nação, enfim. A gente deve fomentar o espírito da pesquisa, mas com a crítica e com muita criatividade. Agora também a gente está falando que a gente precisa valorizar a cultura. E o que é cultura, gente? O que é cultura? A cultura de um povo é a sua própria história, a gente sabe disso.
é a expressão da sua trajetória, é aquilo que vai sendo passado, aquilo que vai sendo, sei lá, marcado. Cultura é identidade. A gente sabe que o Brasil é um país continental, é um país enorme, né? A gente tem o Sul, que tem uma cultura de, sei lá, influência europeia muito forte. A gente tem o povo nordestino, tem o Nordeste, né, que é todo festeiro. A gente tem o Norte, que também tem suas festas, os seus ritos culturais, enfim. O Sudeste também. Em Minas, todo mundo já sabe que o mineiro tem um nível de queijo no sangue, né? Teve até eu assistindo uma vez uma, uma palestrante falar, ela disse que o mineiro tem a baixa de queijo no sangue, né? Se ele ficar com a baixa de queijo no sangue, eles vão lá e comem 1 ou 2 pão de queijo e resolve tudo. O nível de sangue sobe novamente, né? Aí ela ainda disse assim, sabe por quê? Porque tem queijo. Interessante, né? Aqui a gente tem um pão de queijo, mas o queijo ele é bem escasso, né? Ela disse que o pão de queijo tem queijo. E ela até contou ela contou uma situação lá, né? Que ela foi fazer uma palestra uma vez e se hospedou numa cidade, foi lá no hotel. Quando chegou no hotel para fazer lá a reserva dela, organizar, né? Fazer na reserva não, já estava no hotel, ela estava fazendo lá a inscrição dela, né, colocando os dados, tudo. Aí ela disse que quando estava fazendo a ficha dela, né, na recepção, uma menina lá toda orgulhosa falou para uma moça lá, olha só, pega o pão dele, se referindo a uma outra pessoa, pega aquele pão de queijo, né, já vai assando, já serve o pão de queijo quentinho para ele e tal, porque a gente faz questão, ele frisou para ela ainda, porque a gente faz questão de que ele tenha essa experiência do nosso pão de queijo aqui, do hotel tal, fez aquele coisa que era o carro-chefe, né? Aí ela falou, gente, eu tô no céu. Diz que nem dormiu à noite, só pensando naquele pão de queijo, né? Quando ela acordou, já desceu, já foi lá pro café, sentou na hora que veio o pão de queijo. Ela disse que já teve aquele primeiro choque inicial. Aí olhou e disse, gente, como assim? O pão de queijo mineiro, o pão de queijo mineiro a ação, é a ação que as pessoas fazem conversando ali, é uma receita de família, né? Sua mãe com a filha, com a avó, com o avô, vão enrolando ali com um momento de interação, vão fazendo pão, né? Vão trabalhando o pão de queijo naquele momento de interação, em um momento ali com aquele queijo que foi feito ali mesmo, né? Com todo aquele envolvimento emocional, né? Que as pessoas têm muito isso, né? Na cozinha, vão se organizando, vão fazendo as suas receitas, é muito interessante, né? Mas aquela receita de família. E lá já começaram com o pão na forminha. Quando ela viu lá aquele pão na forminha, ela já ficou meio estranha, já deu aquela olhada ali, né? De canto de olho. Viu que o pão já veio em forma de empada, para ela era tudo estranho aquilo ali, né? Tudo bem, ela pensou, né? Tudo bem, formato é apenas um detalhe. Mas na hora que ela deu aquela mordida no pão de queijo, ela disse, gente, o que é isso? Isso aqui não é um pão de queijo. Cadê o queijo? Disse que faltava o queijo, não tinha queijo. Disse, cara, isso aqui, ela disse, gente, isso aqui é um perigo, né? Para o mineiro. O mineiro que tem um nível de sangue, que tem um queijo ali no nível de sangue, ele vai confiando, né? Vai que ele vai confiando e pega um pão daquele ali sem queijo e morre. Mas assim, ela disse que conta essa história, né, que foi muito engraçado, mas que o pão de queijo mineiro é diferente, né? Existe toda uma cultura
Claro, é um exemplo que a gente dá aqui do pão de queijo, mas a gente sabe, ali existe toda uma cultura por trás dessa especiaria, dessa guloseima, né, daquela coisa maravilhosa que é o pão de queijo. O grande referencial naquele hotel era o pão de queijo. Depois ela disse que foi, né, fez uma investigação, né, voltou lá na competência geral 2, né, foi investigar. Ela fez aquela investigação e viu que era uma receita que a avó, né, da dona lá do hotel trouxe, que foi passando ali de geração em geração, mas que com certeza aquela avó mineira ela não era, né? Então, gente, é muito importante valorizar a cultura. Quando a gente vai trabalhar com os alunos, essa competência, ela serve para uma coisa muito importante. Olha só, olha a importância, né? Olha só a importância dessa competência. Né? É valorizar e respeitar o comportamento das pessoas. A nossa cultura, ela diz muito sobre o nosso comportamento, né? Sobre quem somos e diz muito sobre a questão do que é valor para nós, do que é de valor para nós. A cultura, a gente sabe que a cultura é formada de valores que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Tem história, tem memória, vai passando aí de geração em geração, né? Ela disse que em uma outra situação também, ela foi dar uma palestra, né? Ela foi dar uma palestra e, assim, o povo do Sul, ele foi, claro, lá no Sul, né? Ela foi dar essa palestra. Eles têm um costume muito forte de tomar chimarrão, né? E a gente sabe que o chimarrão, para o sulista, ele não é apenas uma, sei lá, uma comida, né? Uma bebida. É um momento de partilha, né? Não é uma simples bebida ali que eles vão estar tomando, mas é um momento de partilha, um momento de comunhão, é cultural. Ah, você pega aquele chimarrão, toma e vai passando para outras pessoas, né? Quando você passa aquele chimarrão para uma outra pessoa, o que você está dizendo ali? Vocês conseguem imaginar o que você está dizendo? Tem uma rodada ali, tem um grupo que está tomando o chimarrão. O que você, quando você toma o chimarrão e vai passando de uma pessoa para outra lá no sul, assim, por exemplo, um exemplo, o que ela está dizendo, né? Ali nas entrelinhas diz que você é bem-vindo ao nosso grupo, seja bem-vindo ao nosso grupo, né? Então tem essa significação, tem esse sentido, tem essa cultura, né? Ela disse que aquele chimarrão passando, durante a palestra, aquele chimarrão passando, se fosse hoje, aliás, se fosse na época da pandemia, né, que a pandemia estava bem forte mesmo, até falaria, né, não, ninguém pode tomar, ninguém vai poder passar, e de fato aconteceu muito isso, ocorreu, né, ninguém passava e tal, e ela teria esse álibi, mas não era a época ainda. Então, quando eles foram passando, ela falou: meu Deus, esse chimarrão vai chegar aqui. E só que ela não gostava de chimarrão, né? Esse chimarrão vai chegar aqui. E ela já estava pensando, né? O que eu vou fazer? Ela estava naquele momento ali da palestra, onde tinha uma coluna de pessoas de um lado, né? E de um outro tinha uma coluna bem no meio ali que dividia. E chimarrão passando. E ela, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então passou para a coluna de lá, ela acompanhando e ela dando a palestra dela, né? E ela continuou com a palestra, mas não teve jeito. Quando chegou na fileira dela mesmo, chegou na pessoa lá que era a última e depois já seria ela, ofereceu o chimarrão para ela. E ela, rapidamente, claro, ela entendeu que se ela negasse ou simplesmente dissesse, eu não gosto,
seria extremamente ofensiva para aquele gesto de inclusão e de partilha, a gente sabe disso, né? Então, o que ela fez? Ela disse, gente, eu tenho alergia a chimarrão, eu tenho um fechamento de glote, se eu tomar chimarrão, minha glote vai fechar na hora e eu não vou conseguir concluir essa palestra, né? Ela disse, então, a menina que ofereceu, né, disse, então não toma, né? E aí eles entenderam, não ficaram ofensivos, né, não ficaram chateados, mas percebam, gente, que para eles aquele foi um gesto de muito carinho. A gente tem que aprender sobre cultura. E aí, para desenvolver essa competência, se você é professor e você está lá no ensino, na educação infantil, o que você pode fazer? Né? Um projeto onde você peça aos alunos para conversar com os avós, com os parentes mais velhos, de quais as brincadeiras que eles faziam, que eles costumavam brincar lá na infância, qual a cidade que eles moravam, né? Quais as brincadeiras daquela cidade. Isso tudo diz sobre o quê? Me diz. Né? Tudo isso que você está fazendo, essa pesquisa, esse projetinho, isso tudo diz sobre o quê? Sobre legados, né? Sobre cultura. Como é bom conhecer essas brincadeiras, né? Que delícia conhecer a história do outro, para que a gente possa se encantar e valorizar a cultura e construir identidade. Se os seus alunos são maiores, ou seja, se eles já estão lá no fundamental, você pode falar para que eles pesquisem na cidade algum monumento que seja importante, né? Por que aquilo é importante para ele, né? Ou para eles. E você pode pedir para que eles passem por um diálogo com a arte e que eles ressignifiquem aquele monumento. E, na realidade, é uma pesquisa, essa pesquisa da cidade, desses monumentos, né, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente pode trazer também. Então, essa ressignificação, né, se aquele, sei lá, se aquele monumento que ele pesquisou for uma igreja, por exemplo, como que ele pintaria aquela igreja, né? Então, basicamente isso, né? De que forma, o que aquela cor tinha de sentido naquela época, o que a cor que você escolheu tem sentido agora. Não desprezar o passado, mas às vezes você usar o passado para olhar para o futuro, mapear aquilo que é importante para a cidade, que tem sentido, né? Que conta a história e ressignificar essa história de forma criativa, né? Ressignificar essa história de forma criativa. Bom, gente, e se você trabalha lá no ensino médio, né, que tal conhecer também as culturas em relação às danças? Danças típicas, festas típicas. Bom, lá no ensino médio os meninos gostam muito de corpo, né? Gostam muito desse relacionamento com os outros, com as tribos, com os colegas. Que tal montar coreografia, pegar as danças típicas de várias localidades e dialogar com as localidades, local, e fazer ali uma nova coreografia para poder fazer uma intersecção das culturas. O importante é o aluno ter contato, ter orgulho das suas raízes, valorizar quem ele é, porque identidade a gente vai ter. Tem uma competência lá no fim, né? Que já é uma competência socioemocional, né, que ela fala do autoconhecimento, que ela é muito importante. Se eu não conheço as minhas raízes, se eu não conheço as minhas histórias, se eu não amo a minha cidade, quem eu sou e onde eu nasci, dificilmente eu vou me aceitar como pessoa. Então a cultura fala de um povo, né? Ela fala de uma trajetória, ela também traz sensibilidade de respeito e ela nos dá uma grande
possibilidade de fazer múltiplos trabalhos para trabalhar a sensibilidade, para trabalhar o conhecimento, para trabalhar também a cultura. Bom, então é isso, né? Então vocês viram que nessa nossa fala aqui nós passamos por tudo isso, pelo repertório cultural, pela identidade e diversidade cultural, pela fruição, pela expressão, investigação, identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural, mediação da diversidade cultural, enfim, gente, essa riqueza a gente pode estar acrescentando mais, a gente pode estar pensando mais e estar refletindo mais sobre essa competência geral 3. Tá certo, pessoal? Então, eu vejo vocês na nossa próxima análise, né, que é a análise da competência 4. Valeu, até lá.